O próprio Jesus é uma reinvenção romana para calar a boca, para conter as revoltas judaicas do primeiro século, construído em base dos milhares de deuses solares que Roma conhecia. Você sabe que recentemente, vi que eu recebi alguns outros convidados aqui que eles estão trazendo essa coisa pra mim é novo. Você sabe que Jesus talvez não tenha existido, né, Daniel? Nunca existiu, mas ele nunca existiu. Jesus nunca existiu? Nunca existiu, não tem nenhuma... Ó, quando a gente fala em historicidade... Não, peraí só um pouquinho. Jesus nunca existiu como pessoa. Ele como nunca... pessoa. Não, quando a gente está falando historicidade de Jesus, a gente tem que lembrar que não tem nenhum historiador, nenhum historiador, podem pesquisar quem quiser, nenhum historiador do primeiro século que conviveu supostamente com Jesus que narra as aventuras, as peripécias desse malandrinho. Quando eu ouvi falar dos evangelhos, eu fiquei chocado, então, porque falaram que os evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João... Eles eram conjuntos de pessoas. Não eram nem eles. Os evangelistas... A minha cabeça dando tela azul, né? Os evangelistas, por exemplo, os papiros, os pergaminhos que compõem o Codex Sinaíticos, o Codex Bizantinos, esses livros que compõem aí o começo do Novo Testamento, eles são datados de 100 a 150 anos depois da morte. Da morte de Cristo. Exatamente. E aí o que acontece? Tem alguns mais recentes, 90 anos, 100 anos, mas o P52, P27, que são os pergaminhos mais antigos que nós temos, né? Quando você vai ler esses pergaminhos, eles não estão na língua de Jesus, supostamente falada por Jesus, né? Que é o aramaico, o hebraico. Eles estão em grego koiné. E poucas comunidades de escribas eram alfabetizadas na época, por exemplo, para saberem escrever em grego koiné, que não é a língua de Jesus. E estes pergaminhos que compõem o Novo Testamento também não foram encontrados perto de onde Jesus estava. Não. Foram encontrados perto da Biblioteca de Alexandria. Muito provavelmente, quem escreveu foram copistas egípcios com ideologias neoplatônicas dos gregos e foram juntando aquela miscelânea de ideias. O Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, eles são assinados, por Mateus, Marcos, João, Lucas. Mas, na verdade, tinha um costume antigo de, por exemplo, junta-se todo mundo aqui da sala e a gente quer passar um conhecimento adiante. E aí a gente vai, cada um colaborar com uma parte, e aí a gente assina como se fosse o Dan. Tá, ou a gente uma pode empresa. Ter um pseudônimo, por exemplo. Exatamente. Que nem uma empresa mesmo. A empresa responde com o nome dela, né? Não de cada um dos associados. Quase um ghostwriter, o Exatamente. Cara junta um grupo... Mas sabe que eu sempre falo isso, Vicky? A gente precisa, nós, na atualidade, precisamos escrever novos evangelhos. O que não significa, Dan, que Jesus não tenha um fator simbólico para quem acredita. Sim. Mas é o mesmo fator simbólico que Buda, que Krishna, que outros também que você pode encontrar. Né? Nós não estamos amarrados nessa historicidade que Jesus realmente existiu.